Boa tarde, estamos no ar, tá no ar mais um Ligado no Esporte aqui, sabadão chegou, né, finalmente. Eu não gosto tanto do fim de semana assim pelo descanso, mas porque tem rodada completa e nesse fim de semana chegamos à 23ª rodada do Brasileirão. E os clássicos tomam conta do país todo, um deles é entre paulistas. Amanhã às 4 horas da tarde, Corinthians e São Paulo se enfrentam no Itaquerão, um clássico que pode mudar de vez o G4. Também amanhã, mas às 6h30 da tarde, o Santos recebe o Figueirense na Vila Belmiro. No mesmo horário, mas jogando fora de casa, o Clássico Verde entre Palmeiras e Goiás, lá no belíssimo Serra Dourada. E longe dos clássicos da rodada, Santos e Palmeiras precisam vencer. A situação nas duas equipes anda ruim, principalmente no Verdão, onde a zona de rebaixamento deu as caras mais uma vez. O retrospecto de Dorival Júnior já é melhor que o de Ricardo Gareca. O técnico brasileiro conquistou mais pontos que o argentino em apenas 4 partidas. Mesmo assim, a situação no Parque Antártica não melhorou. A equipe ainda patina no Brasileiro e depois de 5 rodadas voltou à zona de rebaixamento. Dentro de campo, o futebol dá sinais de melhora, mas ainda está muito longe dos bons dias. Com isso, Dorival não para de fazer mudanças. Depois da série de treinos nessa semana, ele indicou mais algumas. Fábio deve voltar ao gol, Vitorino pode assumir o lugar de Lúcio e Josimar pegar a vaga de Mouche no ataque. Outro que deve perder a titularidade é Henrique, já que o técnico pensa em um esquema sem centroavantes. E estar no G4. Este é o sonho do Santos. Tarefa que parece difícil, mas não impossível, já que a diferença é de apenas 5 pontinhos. Só que para atingir o objetivo, o Peixe precisa parar de oscilar tanto na competição. E o adversário do fim de semana, o Figueirense, não pode apresentar tantos perigos assim para quem quer subir na tabela. Ainda mais quando o técnico Anderson Moreira tem a volta de 2 importantes jogadores, Thiago Ribeiro e Eugênio Mena. De resto, o time vai ser o mesmo do empate contra o Grêmio e conta com a volta da boa forma de Leandro Damião. É isso aí, Corinthians e São Paulo, choque rei, é para muitos o principal clássico entre os grandes paulistas. E na atual situação da tabela, ele ganha mais importância ainda. As duas equipes ou grudam uma na outra, ou o tricolor dispara de vez. Se dermos aquela olhada rápida na escalação do São Paulo, podemos até pensar que estamos no comecinho dos anos 2000. Afinal, depois de 11 anos, o trio Rogério Eterno Ceni, Kaká e Luiz Fabiano podem atuar em uma partida. Como o mundo dá voltas, né? Mas o tricolor é muito mais que o trio experiente. O time de Muricy está unido e jogando bem, apesar da derrota para o Coritiba. O maior desfalque para o clássico é Alexandre Pato, que por questões contratuais não pode jogar contra o ex-clube. No lugar dele pode ser o Fabuloso, mas a vaga deve ficar mesmo com Michel Bastos e um esquema com 3 meias bem ofensivos. Já no Parque São Jorge, a incerteza domina. Rodada após rodada, o Corinthians não consegue se firmar como equipe. Tem altos e baixos e o trabalho de Mano Menezes até já começa a ser questionado. O elenco do time, sempre qualificado, também já não é mais o mesmo. E as opções para montar um time de qualidade estão menores. A prova disso é o atacante Malcom. Mesmo com apenas 17 anos, ele se tornou titular. Afinal, Romero e Luciano não são regulares. E contra o tricolor, o menino da base deve jogar outra vez. De resto, apenas Fagner e Renato Augusto voltam à equipe titular. É um clássico que pode trazer surpresas, né? E esse fim de semana é decisão na Copa Paulista. Os times entram em campo para a última rodada da primeira fase. E os times da região ainda não estão com a vaga garantida. Precisando vencer para se garantir sem ajuda de ninguém, a Votuporanguense tem uma parada dura fora de casa contra o já classificado Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Mirassol também tem um adversário de Ribeirão, o Comercial. O Leão precisa vencer em casa, no Maião, e ainda torcer contra a Votuporanguense e o Batatais. As duas partidas serão amanhã, às 10 horas da manhã. No Leão, a vitória contra a Votuporanguense no fim de semana deu uma animada e é o principal motivador para a rodada decisiva. Ainda dá, e enquanto der, o Mirassol vai lutar. O clima é de descontração no Mirassol. Depois de uma fase sufocante, sem vitórias, a equipe está mais aliviada com o resultado do último jogo. O Leão bateu a Votuporanguense por 1-0. O gol foi do atacante David Denner. Fui feliz, né, em ter feito o gol da vitória, junto com a equipe também, né, que
Tem que ter um conjunto, senão o jogador não joga sozinho. Tira um peso do nosso corpo essa vitória lá em Votuporanga. Apesar de tranquilos, os jogadores têm mais uma missão no próximo domingo. Precisam ganhar do Comercial para seguirem na próxima fase. Além de vencer o Comercial no domingo, o Mirassol tem de torcer para o tropeço de um de seus 2 concorrentes. O Batatais tem de perder para a Ferroviária em Araraquara e o votuporanguense não pode vencer o Botafogo em Ribeirão Preto. A ideia é fazer mais um bom trabalho frente ao Comercial, uma equipe já classificada, mais uma forte equipe, e depois ver o que acontece. A gente torce para os 2 se classificarem. E depois do intervalo, fim de semana quente na região. Todos os campeonatos têm rodada decisiva. E o penapolense não quer deixar o sonho de subir e ir embora dentro de casa. Nós já voltamos.